Olá! Como já dizia Dorival Caymmi na letra da música Samba da Minha Terra, quem não gosta do samba, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça ou doente do pé. O fórum dessa semana vai falar sobre o Carnaval, uma das festas mais esperadas pelos brasileiros e também pelos estrangeiros que vêm ao Brasil em busca de muita alegria e folia. É uma festa cultural e popular. Mas como será que funciona o financiamento de um evento tão grandioso como o Carnaval brasileiro? E como será? Nesta época, tudo é permitido mesmo? Pois é, nem tudo. Vários estados brasileiros têm leis que regulamentam a festa. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o secretário adjunto da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, Miguel Ribeiro, e o advogado e especialista em direito penal, Rodrigo Belo. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. O Carnaval é a festa mais esperada pelos brasileiros e estrangeiros. O evento cultural teve início há milhares de anos da antiguidade. Com o passar do tempo, a tradição foi se modificando e a folia ganhou novas formas. Para evitar confusões nesta época, os estados e municípios se amparam de regras e leis, como no caso de Queimados, um município paraibano que restringe o uso de máscaras durante o período carnavalesco. Urinar em via pública também é proibido e é considerado ato obsceno que pode levar à prisão de quem o pratica. O Estatuto da Criança e Adolescente, publicado em julho de 1990, determina regras que proíbem a violação de direitos dos menores, como, por exemplo, os que dizem respeito aos cuidados com a exposição deles em festas e eventos como o Carnaval. A lei orienta cada estado a editar a própria portaria para atender às necessidades regionais. O Pinguim, Lex Luthor e o povo da Bahia, Liga da Justiça toda a dominar, pula, sai do chão, voz, Mulher Maravilha. Como a gente viu na reportagem, secretário, cada região tem a sua peculiaridade, né? Um detalhe diferente de cada região. Aqui no Distrito Federal, como está o Carnaval? Dá um panorama geral para a gente. Então, Brasília não poderia ser diferente. Ela, como a capital do país, reúne todas essas manifestações, né? Concentra todas as manifestações que, de alguma maneira, estão espalhadas pelo Brasil. Nós temos escolas, um carnaval de escolas de samba, aquele carnaval tradicional de espetáculo, né? De alegorias. É um carnaval que tem crescido nesses últimos anos, e o carnaval de blocos tradicionais, né, que tem várias manifestações, como o Pacotão, o Galinho da Madrugada. Blocos de rua. Blocos de rua. E agora, mais recentemente, nós temos um carnaval mais espontâneo da rua, onde as famílias, se reúnem para fazer um carnaval de rua. Isso não estava no escopo anterior do carnaval. Ele está surgindo nos últimos anos como uma tendência, que eu acho que é do Brasil como um todo, mas em Brasília também, pelas características da cidade. Em todas as cidades satélites também a gente já tem uma manifestação espontânea de maior concentração. Isso não é aquele carnaval com trios, nem com aparelhagem de som. É um carnaval mais acústico e de folia mais, vamos dizer assim, que mescla o jovem, o mais velho e a criança. Familiar. E a gente está aqui também, mas é presidente no Rio de Janeiro. A gente é acostumado a ver pela TV, o carnaval de espetáculo, lá do Sambódromo, mas tem crescido também muito, o de rua. Realmente o carnaval de rua do Rio de Janeiro hoje é uma grande realidade. Hoje a gente percebe claramente uma grande preocupação público em proporcionar ao turista não só assistir o espetáculo da Sapucaí, mas também curtir o carnaval. Eu, particularmente, lá do nosso bloco Desliga, a gente tem uma preocupação muito grande com o folião. Mas essa preocupação, Thiago, não é uma preocupação apenas com o folião, é uma preocupação também em proteger a nossa cidade. A nossa cidade é o portal do Brasil, muitos turistas do Brasil e do mundo visitam o Rio de Janeiro nesse momento do carnaval, e a gente tem uma preocupação com o turista voltar para sua casa e ter uma boa impressão da nossa cidade. Então a gente tem essa preocupação lá no Rio, e hoje o carnaval de rua é uma verdadeira realidade.
Agora, secretário, tanto o carnaval de rua como o carnaval do desfile, da avenida, vamos dizer assim, ele necessita de investimento para acontecer. É uma festa que precisa de dinheiro. Quais incentivos têm sido dados às escolas de samba aqui no Distrito Federal? Essa é uma discussão que nós temos, eu acho que, de modo geral, a gente ainda tem um carnaval meio assim, que sobrevive da subvenção. Mas as discussões que nós mantemos com esses operadores do carnaval, ou seja, com as ligas, ou de blocos, ou da escola de samba, é encontrar um modelo de maior autonomia, de maior independência. Nesse sentido, nós aprovamos uma lei há 2 anos em Brasília, que é uma lei de incentivos, que para nós é muito mais fácil, uma lei de incentivos que trabalha com a renúncia do ICMS, que é um imposto. Nós calculamos para esse ano de 2014 entre 60 e 70 milhões de reais. Então, um dos beneficiários que a gente quer... De renúncia para a área da cultura como um todo. De renúncia para a área da cultura como um todo. O carnaval, nesse sentido, ele acaba sendo, vamos dizer assim, como é uma manifestação espetacular e tudo, que já está esperando um pouco essa relação, a gente aposta que aí a gente vai ter vamos dizer assim, nós vamos ter o carnaval como um beneficiário, vamos dizer assim, natural. Então, a gente espera um modelo de incentivo que promova uma certa autonomia em relação ao dinheiro de subvenção, né? Esse recurso de subvenção, né? O carnaval também tem esse anseio, encontrar um modelo melhor, né? Porque também facilita a vida. E que tipo de prestação, né, de contas, vamos dizer assim, essas escolas passam para o governo? Tá. Nós temos, tanto para a Liga de Escola de Samba como para a Liga de Blocos Tradicionais, nós trabalhamos com um modelo que foi objeto de uma lei específica, né, que, por meio de um convênio, a gente estabelece essa relação com eles. E a prestação de contas, que foi um pouco facilitada, não é, em função... o que a gente tinha de problema no carnaval tinha a ver com a complexidade, né, da prestação de contas. Várias estruturas, objetos, não é, vários insumos que não conseguiam fechar numa prestação de contas. Então, a gente olhou para o carnaval como um espetáculo e, nesse espetáculo, a gente conseguiu indicar quais os itens que devem ser objeto de prestação de contas. Quais, por exemplo? O número de integrantes de uma escola de samba. No caso do bloco, o público envolvido, não é? E os equipamentos envolvidos, enfim, a estrutura, a dimensão, não é? Colocada em jogo no carnaval. Então, assim, nós temos fiscalizado 100% o carnaval nos 2 modelos, não é? E quantificado isso. Nosso retorno nos últimos 3 anos, assim, realmente algo digno de nota, né? Porque nós tínhamos várias denúncias antigamente, tudo. O Ministério Público tem acompanhado essa discussão anualmente. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, todos os anos, né, acompanha as contas do carnaval, e esse modelo tem se mostrado muito eficaz, assim, na prestação de contas. Tá certo. E, Rodrigo, lá no Rio de Janeiro também tem uma discussão, né, que envolve isso, porque as escolas recebem também dinheiro público. Falando especificamente agora sobre a questão das escolas de samba, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma preocupação muito grande com o financiamento de uma escola de samba. O Ministério Público, como bem falou o secretário, todo ano exige, né, um portal de transparência, saber aonde a verba pública está sendo investida. E isso não é tão simples. Como bem falou o secretário, hoje uma escola de samba tem setores e mais setores, compras e mais compras. A matéria-prima hoje do carnaval é uma matéria-prima extremamente cara. Você colocar uma escola de samba hoje na avenida é muito caro. E realmente a verba pública que é repassada à escola de samba não é suficiente para colocar uma escola na avenida. Então, as escolas estão se movimentando
para que empresas particulares também incentivem o desfile de escola de samba. É muito comum a gente ver no Rio de Janeiro os chamados enredos de investidores, onde até outros estados da nação investem no Carnaval do Rio. Hoje está se adotando nas escolas de samba, isso é bem interessante, o que a gente vê muito no futebol, a questão do sócio-torcedor. Hoje você tem escolas no Rio de Janeiro que fomentam a participação do folião, porque no Rio de Janeiro nós somos verdadeiros torcedores. Uma contribuição mensal? Exatamente. Nós no Rio de Janeiro somos verdadeiros torcedores das escolas de samba. Então você vê, por exemplo, notícia essa de jornal do Rio de Janeiro, a Estação 1ª de Mangueira, trazendo o crowdfunding, que é a possibilidade do folião doar um dinheiro para a escola. A questão do salgueiro, por exemplo, a questão do sócio-torcedor. E isso faz com que a aproximação da escola com a comunidade, com a população, e inclusive com um turista que é de fora, seja muito grande. E além disso, outro detalhe que as escolas também estão fazendo para conseguir fazer um carnaval grandioso são os eventos corporativos. Hoje também você tem parte da escola de samba fazendo essa questão corporativa para financiar o carnaval. Ou seja, festas. Exatamente, fazendo festas. Nós, por exemplo, lá do Bloco de Carnaval e vários blocos de carnaval do Rio de Janeiro também fazem isso numa formação reduzida para angariar fundos para colocar um bloco hoje na rua. Então a gente tem algumas possibilidades para justamente ter essa possibilidade de não ter prejuízo no carnaval. Isso são eventos regulares, né? Eventos regulares, durante o ano inteiro. Tiago, é interessante hoje você ver no Rio de Janeiro casamentos, os noivos contratando escolas de samba, contratando os blocos de carnaval para fechar uma festa de casamento, formaturas, né? Ou seja, o carnaval não é mais só em fevereiro, né? A gente vive o carnaval 365 dias. Eu vivo o carnaval 24 horas. Até porque, para colocar um bloco na rua, por exemplo, existe toda uma estrutura de apresentação de documentos nos órgãos públicos. E no Rio, especificamente, a gente tem uma preocupação muito grande. Esse é um tema muito interessante, inclusive. Eu quero até aproveitar um pouquinho só para te interromper. Claro. Porque é o tema que a gente vai abordar no próximo bloco. Claro. Justamente como é feito o financiamento dos blocos e também todas essas exigências do poder público para que as escolas e os blocos possam sair nas ruas. A gente vai fazer uma pequena pausa e logo depois do intervalo a gente volta com mais fórum. O fórum está de volta e hoje estamos conversando sobre carnaval. E retomando o assunto do bloco anterior, a gente estava falando sobre os blocos de carnaval, os blocos de rua, que necessitam também de recursos, né? E também tem que respeitar várias exigências para poder sair na rua. Como que tem funcionado isso lá no Rio? Olha, Tiago, a gente lá no Rio, a gente tem uma preocupação, a Prefeitura tem feito um trabalho sensacional nesse sentido, de proteger não só o patrimônio público, como eu já disse, mas também trazer uma segurança para todos os foliões na época do Carnaval. Um bloco hoje, para sair na rua no Rio de Janeiro, ele tem que cumprir diversas exigências, né? Batalhão de polícia militar, delegacia de polícia, os bombeiros principalmente. Hoje há uma preocupação muito grande com a questão dos bombeiros. O nosso secretário falou sobre a questão do número de integrantes. Hoje também é uma preocupação no Rio a questão do número de integrantes, não só dos integrantes do bloco, mas também com as pessoas que são esperadas. Porque assim a Prefeitura tem como prever a estrutura de banheiro químico, a estrutura de guarda municipal e principalmente um problema que a gente tem no Brasil inteiro, que é a questão do trânsito. A gente sabe hoje que quando você bota um bloco na rua, principalmente o morador perto, ele fica chateado porque ele perde, de certa forma, a sua liberdade de ir e vir. Então a gente tem um cuidado, a Prefeitura tem um cuidado muito grande de não colocar vários blocos no mesmo bairro, tentar espalhar pela cidade o maior número de blocos. E a questão do financiamento é uma questão interessante. Hoje, os blocos de carnaval no Rio de Janeiro, eles não recebem recurso público. Então hoje, para você montar um bloco de carnaval, é na raça, como a gente diz. É na raça, é na contribuição de cada integrante. Tem patrocínio também? No começo é literalmente a paixão de você poder tocar no carnaval. Eu costumo brincar
que a gente tem a nossa vida, né? Todos os batuqueiros do bloco têm as suas respectivas vidas profissionais, mas no dia do bloco nós somos artistas. E isso motiva, né, os ensaios durante a semana. E aí, a partir desse crescimento do Carnaval do Rio, algumas empresas multinacionais entenderam que valia muito a pena investir no Carnaval do Rio. Hoje o nosso bloco, né? Exatamente, no Carnaval de rua. Então hoje a gente tem empresas associadas à prefeitura que fomentam o Carnaval de rua. Você tem hoje espalhado pelas cidades, pelo metrô, o roteiro dos blocos, porque a prefeitura percebeu que hoje o folião ele quer vir para o Rio, mas ele quer ir na Sapucaí, e não é todo mundo que pode ir na Sapucaí, mas todo mundo pode curtir o Carnaval de rua do Rio. Então, há uma preocupação nesse sentido e algumas empresas multinacionais têm investido na questão do financiamento do bloco. Vou falar de dois temas que sempre envolvem bastante o Carnaval, que é a questão, uma delas é a questão do pessoal que acaba urinando na rua. Exato. E nós temos leis, né, que caracterizam isso como um crime, né? O que ocorre, Rodrigo? Olha, esse foi um tema que a gente até viu na nossa reportagem, né? É um tema extremamente polêmico, porque, de um lado, o poder público não tem como prever o número de foliões ao certo naquele determinado bloco. É bem verdade, e isso a prefeitura tem se movimentado, a questão do banheiro químico, não é? O maior número de banheiros químicos durante o Carnaval. Mas é bem verdade que a prefeitura faz o possível, mas no momento da folia, do Carnaval, com o calor que está fazendo, o consumo de bebida alcoólica é muito grande, então o número de banheiros químicos não dão vazão. Nós temos algumas decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que não consideram crime urinar na rua no momento do Carnaval, no momento do bloco. E eu explico por quê. Essa, inclusive, é até uma discussão nas salas de aula de direito penal. Para configurar o crime de ato obsceno, nós teríamos que ter uma vontade do agente em criar um pudor à sociedade. E, na hora de urinar no momento do Carnaval, o TJ do Rio de Janeiro entende que não há um dolo em criar o pudor público. Tanto que a maioria das pessoas procuram o bloco se afastar um pouco para procurar a via pública para urinar. Diferente, por exemplo, se uma pessoa tira a roupa na rua e com vontade realmente de ultrajar o pudor público. Então o TJ do Rio tem entendido que é mais uma questão de higiene pública, de saúde pública, do que uma questão de penal. E aí vem algumas tentativas de inibir. Por que não, ao invés de penalizar, se criar uma multa? Hoje no Rio é uma realidade, Thiago. Jogar lixo na rua. Hoje é uma realidade. Você tem agentes do poder público com uma máquina, muito parecida àquelas máquinas de cartão de crédito, que quando a pessoa joga o lixo na rua, você é obrigado a entregar a sua identidade, o seu CPF, para que a autuação imediata para a multa chegar. Então eu acredito que o direito penal, ele não é necessário nesse aspecto. Porque se a gente estudar os princípios que regem o direito penal ele só funciona quando os outros ramos do direito não funcionam. Então eu acredito que não vai ser penalizando urinar na rua que vai diminuir essa questão que acontece no Carnaval. Então eu acredito que o direito penal nesse tocante ele não é necessário. Eu acho que a parte administrativa, a questão da multa, ela é mais interessante do que a questão do direito penal. E cria uma situação do policial militar. Vê uma pessoa urinando ou prestes a urinar e leva essa pessoa para a delegacia. E o delegado vai fazer o quê? Se não é crime? A pessoa é imediatamente liberada. Então você tem um trabalho para o policial que está levando essa pessoa para a delegacia e, na verdade, o policial deveria ficar ali para proteger a segurança dos outros foliões. Então é um assunto muito interessante. Entendo que tenha posições divergentes, que entendam que realmente urinar é um ato obsceno, mas, ao meu ver, não configura o tipo penal. Secretário, há essa preocupação aqui no Distrito Federal também? Nós estamos
O governo do Distrito Federal está preocupado com essa questão porque o carnaval de rua tem aumentado muito, não é? E, assim, a nossa preocupação maior é com o conforto, com o acolhimento das pessoas que vão para a rua, não é? Com os brincantes, com os foliões. Então, esse ano, nós estamos fazendo uma licitação com kits para esse carnaval de rua. Vamos procurar identificar todas essas manifestações, além daquelas que já são mensuráveis e são já mensuradas, não é, pelo poder público, não é, como os blocos de rua, que têm naturezas diferentes. Nós temos blocos com naturezas muito diferentes em Brasília, que têm trajetos longos, não é, outros mais curtos e grandes concentrações. Público, a diferença de público também, né? O público jovem, aquele que toma mais cerveja, o público familiar e tudo. Então, assim, a nossa intenção esse ano é de oferecer a esses blocos, a essas manifestações, às organizações dessas manifestações, uma estrutura mínima. O senhor falou, né? Nos kits. Nos kits. Esses kits vão ter o quê? Esse kit é, basicamente, o banheiro químico, né, que é para acolher, né, melhor aí, né, os foliões, tendas, né, para organização, o som quando se faz necessário. Alguns blocos não precisam de som, de estrutura de som, né, mas o som para organização, né, ali para concentração, enfim. Esse é o kit básico que se pode oferecer para dar maior conforto, né, às pessoas que brincam o carnaval. Tem a questão também das máscaras. A gente sabe que no Rio de Janeiro, durante os protestos do ano passado, tentou-se aprovar uma lei, né, a questão de uma lei proibindo o uso de máscaras. Nas manifestações, durante o carnaval, que muita gente sai fantasiada, tem alguma observância com relação a isso? É realmente de impressionar. Impedir o folião de sair com uma máscara no carnaval. Eu realmente quero acreditar que isso foge de qualquer princípio da razoabilidade. Impedir o folião, impedir a pessoa que tem uma vida completamente séria durante o ano, dela poder extravasar no carnaval. O carnaval é uma festa alegre, é uma festa onde você vê do 8 ao 80 fantasiado, né? O secretário bem falou, a família, hoje há um resgate muito grande das famílias, dos senhores de idade. O nosso bloco é todo fantasiado. O nosso bloco, a gente abre o carnaval de rua lá do Rio, a gente sai todo mundo fantasiado. O que aconteceu nas manifestações foi um casuísmo. Foi o que a gente tem no processo penal, que é o emergencial. Realmente, nós vimos as violências nas manifestações, ninguém concorda com isso, e se associou que o manifestante violento, o vândalo que quebrava banco, que quebrava loja, estava mascarado. Foi apresentado um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio, criando uma seguinte situação: a possibilidade do policial, numa manifestação política, porque é muito claro você perceber o que é uma manifestação política e o que é um bloco de carnaval. Eu fico imaginando quando os dois se encontram, porque pode ser utilizado durante o carnaval cunhos políticos. A gente vê, inclusive, muitas marchinhas de carnaval com cunhos políticos. Então eu fico imaginando... No Distrito Federal existe um bloco que chama Pacotão. Pacotão, que começou com sátiras. Sátiras políticas. Isso. Então eu fico imaginando, secretário, o policial avaliando. Não, aqui é uma manifestação política, não, mas aqui é um carnaval. Então essa questão das máscaras, na questão política, inclusive a OAB se manifestou em sentido contrário a esse projeto de lei, era de o policial militar abordar quem estava mascarado para se criar uma identificação. Há aqui no Distrito Federal alguma preocupação com relação a isso? Não, a gente não tem nenhuma preocupação, porque eu acho que nesse caso aí, a fantasia faz parte do carnaval, né? Não há cabimento, olha, né? Tiago, tem gente, você vê, por exemplo, uma escola de samba, tem fantasias de carnaval caríssimas. Você vê hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, blocos temáticos onde as pessoas, elas investem em fantasia. Então, você tirar isso do folião é triste. E eu acredito que ninguém quer tirar isso do folião. E a gente quer ver, realmente é um carnaval muito bonito e muito alegre para todos. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui no fórum. A gente conversou aqui hoje
com o secretário adjunto da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, Miguel Ribeiro, e o advogado especialista em Direito Penal e também folião, Rodrigo Belo. Você pode rever este programa na página da TV Justiça. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. O nosso e-mail é o forum@stf.jus.br. Até a próxima semana em mais uma edição do Fórum. Eu espero você.